Fala pessoal da Aquicultura, eu sou o João Caram e estou aqui como sempre com o Henrique Koga e esse é o Aqua Resumo número 57, o podcast semanal de notícias da Aquaculture Brasil. Antes de qualquer coisa, eu preciso começar com um recado bastante importante para quem acompanha a gente pelo Instagram. A conta oficial @Aquaculture Brasil foi suspensa na última quinta-feira, dia 14 de maio. A suspensão parece estar ligada a um processo de limpeza em massa de perfis que a Meta está realizando e não tem relação nenhuma com o conteúdo que publicamos. Inclusive, estávamos numa crescente muito boa, todo mês, alcançando 10 mil pessoas a mais. Batendo nas 400 mil contas mensais, fomos ao zero sem justificativa. Enquanto isso não se resolve, a gente está publicando normalmente pelo novo @aquaculturebr, sem o asilo no final. E é lá que você vai encontrar o conteúdo atualizado no Instagram por enquanto. Fora isso, seguimos funcionando normalmente no site, no aplicativo, no LinkedIn, no TikTok, no Facebook e no YouTube. Então sigam um novo perfil no Instagram, AquacultureBR. E realmente é uma pena, né, pessoal? Foram muitos esforços, muita dedicação, muitos anos para um conteúdo que é de qualidade e a gente não tem explicação por que de acontecer isso com a nossa conta. Então vamos lá. Essa semana temos 3 datas que merecem um destaque. Na sexta, dia 22, é dia do apicultor. E sim, a gente sabe que não é o aquicultor, mas quem nunca foi confundido, né? Então, estejam preparados. Já no sábado, dia 23, é o Dia Mundial da Migração dos Peixes, e uma data que lembra a importância de rios preservados para espécies nativas. E no domingo, dia 25, é o Dia do Trabalhador Rural, nossa homenagem a quem toca a produção nos campos de terra ou de água todos os dias. Esse episódio é um oferecimento de DSM Firmenich, Engie Pesca, Invi, MSD, Fibro, Hagif, Supra e Fosfish. Vamos ao giro da semana. No episódio de hoje, o Hospital Veterinário da UFRPE realizou a primeira cirurgia em peixe do estado de Pernambuco. O Brasil apresentou seu modelo de tilapicultura para autoridades paraguaias e missão técnica em Itaipu, e a Embrapa lançou uma tabela alimentar para tilápias que pode reduzir em até 7% os custos de produção. Também falamos sobre um estudo que mostra como vacinas biotecnológicas estão transformando a segurança sanitária na aquicultura global. A União Europeia suspendeu importações de proteínas animais do Brasil e a aquicultura brasileira volta a ser afetada indiretamente. E uma pesquisa revelou como bioflocos e probióticos caseiros influenciam a microbiota de tilápias e bagres asiáticos. Minas Gerais avançou com um projeto de lei que institui a política estadual de aquicultura no estado, porque a estabilidade da temperatura é crítica para peixes da Amazônia e pesquisadores indianos descobriram como ossos de atum e tilápia podem virar matéria-prima para implantes médicos. Na Aquacoluna, Diego Maia Rocha assina um texto da coluna Atualidades da Carcinicultura sobre análise de dados no gerenciamento de fazendas de camarão. Nos vídeos curtos, Aquafake com Isabela Farias da Altamar Sistemas Aquáticos e Botão da Solução com Rishita Changed, CEO da Teora. O Hospital Veterinário da UFRPE, em Pernambuco, realizou o que é considerado o primeiro procedimento cirúrgico em peixe do estado. A operação envolveu uma equipe multidisciplinar com protocolos anestésicos adaptados e monitoramento contínuo durante todas as etapas. O caso ainda contribui para a formação acadêmica dos estudantes da universidade e reforça o avanço da medicina veterinária aplicada a espécies aquáticas. O Ministério da Pesca e Agricultura recebeu representantes do Paraguai em uma missão técnica realizada em Rifaína, interior de São Paulo, no dia 7 de maio. O objetivo foi apresentar referências da tilapicultura brasileira em águas da União e debater sistemas de manejo, sustentabilidade e integração econômica. O lago de Itaipu tem potencial para produzir até 400 mil toneladas de peixe por ano, mas a iniciativa ainda depende de liberação das autoridades paraguaias, que avançaram na regulamentação do setor com uma nova lei sancionada em dezembro de 2025. A Embrapa Pesca e Aquicultura divulgou uma tabela alimentar para a criação de tilápias em tanques-rede, que pode reduzir em até 7% os custos de produção, sem comprometer o desempenho dos peixes.
A tecnologia foi desenvolvida a partir de pesquisas no reservatório de Lajeado, do Tocantins, e mostrou que reduzir em 10% a quantidade de ração fornecida mantém indicadores satisfatórios de crescimento, sobrevivência e rendimento de carcaça. O documento traz recomendações práticas para peixes entre 190 gramas e mais de 1 quilo, incluindo frequência de alimentação, níveis de proteína e tamanho dos pellets. O link para baixar o comunicado técnico completo está na descrição desse episódio. Pesquisadores da Universidade Fakir Mohan, na Índia, publicaram uma revisão abrangente sobre o estado atual das vacinas na aquicultura. O estudo aponta que as doenças infecciosas seguem sendo o principal fator limitante para a expansão do setor no mundo e que a vacinação é hoje a estratégia de melhor custo-benefício para proteger os cultivos. O destaque vai para as novas tecnologias, vacinas de DNA, RNA e proteínas recombinantes, que permitem trabalhar com componentes específicos dos patógenos, reduzindo os riscos e aumentando a eficácia, inclusive contra vírus que as vacinas tradicionais não conseguem combater bem. A União Europeia suspendeu as exportações brasileiras de produtos de origem animal, com vigência a partir de 3 de setembro. A justificativa do bloco europeu é a falta de garantias suficientes de conformidade com os padrões sanitários exigidos. A Peixe BR foi rápida em se posicionar. A aquicultura brasileira não tem envolvimento com as irregularidades apontadas. E lembrou que situação parecida já aconteceu em 2018, quando o pescado cultivado também foi afetado por problemas que não eram do setor. O governo brasileiro segue em diálogo com as autoridades europeias para tentar reverter os efeitos da medida. Um estudo da Universidade de Dhaka, em Bangladesh, investigou as comunidades bacterianas em sistemas de criação de tilápia do Nilo e bagre asiático sob tecnologia de bioflux, comparando o uso de probióticos comerciais e formulações caseiras. Um dos achados mais preocupantes, dos 27 isolados bacterianos testados, 19 foram classificados como multiresistentes a antibióticos e 4 deles resistiram a todos os 15 antibióticos testados. Curiosamente, as formulações caseiras apresentaram índices de resistências antimicrobianas significativamente menores que os produtos comerciais, o que reforça a necessidade de monitoramento rigoroso da sanidade nos sistemas de cultivo. A Comissão de Agropecuária e Agroindústria da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou em segundo turno o projeto de lei número 4.431/17, que institui a Política Estadual de Aquicultura no Estado. O texto reconhece oficialmente a aquicultura como uma atividade agrícola, diferencia o setor da pesca e abre caminho para que os produtores acessem políticas voltadas ao agronegócio tradicional mineiro. O projeto ainda precisa passar pela votação final no plenário antes de virar lei. Pesquisadores do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, investigaram como os peixes amazônicos respondem às variações de temperatura, e o resultado é um alerta importante para quem cria espécies nativas. Diferente de peixes de regiões temperadas, os amazônicos vivem muito próximos dos seus limites térmicos. Uma elevação de apenas 4,5 graus acima do normal já causa estresse oxidativo e danos celulares. O estudo também revelou um dado contra-intuitivo. Espécies mais ativas e nadadoras são mais vulneráveis ao calor do que as sedentárias, porque já gastam tanta energia com o metabolismo que qualquer aceleração adicional compromete o suprimento de oxigênio. Para quem maneja essas espécies, a recomendação é clara: estabilidade entre 25 e 27 graus é o caminho. Pesquisadores da Kerala University of Fisheries and Ocean Studies da Índia demonstraram que os ossos de atum e de tilápia podem ser transformados em nano-hidroxiapatita, um biomaterial usado na fabricação de implantes médicos e odontológicos. O processo usa calcinação térmica a 900 graus para extrair o material dos ossos, que normalmente seriam descartados como resíduo da indústria pesqueira. Os testes de compatibilidade biológica com células humanas mostraram resultados promissores e a proporção de cálcio e fósforo do material ficou muito mais próxima à encontrada em tecidos humanos naturais. De
coluna de ontem foi do Diego Maia Rocha. Na atualidade da carcinicultura, Diego é o consultor com experiência prática na gestão de fazendas de camarão. E nesse texto, ele defende que a análise de dados não é um luxo, é uma ferramenta determinante para quem quer melhorar resultados na produção. Ele organiza o tema em 3 frentes: o comportamento dos parâmetros ambientais ao longo dos ciclos, a curva de crescimento do camarão e o controle financeiro por etapa de cultivo. É um texto do arquivo que merece revisita, direto, prático e com aplicação imediata no dia a dia da fazenda. Vale a leitura no site e, se preferir ouvir, a Júlia Martim lê a coluna completa no podcast Aqua Coluna, já disponível no nosso aplicativo, Spotify e demais plataformas. Agora os vídeos curtos da semana. No Aquafake a pergunta foi: novos equipamentos podem elevar o status sanitário da nossa aquicultura? Quem respondeu foi a Isabela Farias, vendedora técnica da Altamar Sistemas Aquáticos. Vamos conferir no áudio. Isabela, existem soluções em equipamentos hoje que podem melhorar o status sanitário da agricultura brasileira? Isso é aqua ou fake? É água. Existem vários equipamentos e soluções que a gente pode melhorar a biossegurança, controle sanitário no manejo da aquicultura. Nós, por exemplo, temos uma linha de equipamentos de filtragem. E quando a gente fala em biossegurança, principalmente sistema de recirculação, tratamento de captação de água, tratamento de efluentes, a gente consegue colocar esses equipamentos para trazer melhor status sanitário. Por exemplo, tambor rotativo, ultravioleta, em casos pontuais uso de ozônio. E além disso, a nossa linha de equipamentos é nacional, é desenvolvida e produzida no Brasil. É isso aí, a gente já tem bastante tecnologia disponível. Já no botão da solução, perguntamos a Rita Shengedi, CEO e cofundadora da Teora, qual o problema da aquicultura ela resolveria apertando um botão. O tema escolhido por ela foi doenças. Vamos ouvir a resposta. A gente está aqui com a Rita, direto de Singapura, na FENACAN, e eu vou fazer a nossa pergunta clássica para ela. Rita, if you could press one button that will solve one aquaculture problem, what button would it be? Oh, I would love to press the button to solve the problem of diseases, because I think that is the most unpredictable problem, right? It's like today you're sleeping peacefully, tomorrow morning you wake up and like there's a disease on the farm. Everything else can be controlled a bit better, like, you know, if it's water quality, if it's oxygen levels, those can be monitored and controlled. But it's like the diseases which are, you know, problem in aquaculture, problem in everywhere in our society. So it's like if we can solve that would be like the best outcome possible. É isso aí, pessoal. Esse foi o Aqua Resumo dessa semana. Reforçando, nosso Instagram, @aquaculturebrasil, ainda está suspenso. Enquanto a gente trabalha para recuperar a conta, nos acompanhe pelo @aquaculturebr. Todo o conteúdo segue por lá, sendo publicado normalmente e diariamente. E para não depender de nenhuma rede social, o caminho mais direto é o nosso aplicativo. Tudo que a Aquaculture Brasil publica chega até você em tempo real, sem algoritmo no meio do caminho. Perfeito! Baixe o app gratuitamente no link para Android ou iPhone na descrição desse episódio. Então é isso, pessoal. Forte abraço para vocês. João, muito obrigado por mais um episódio. Grande abraço e até semana que vem.